pensando nesses últimos tempos sobre um tema que acho que valeria a pena a gente conversar no início desta quaresma. Porque a quaresma ela é uma grande oportunidade que nós temos de aprofundar a nossa compreensão sobre a fé, a nossa maneira de acessar os conteúdos de fé, mas principalmente a nossa ligação com aquilo que nós cremos. Fazer uma quaresma significa se aproximar de tal modo do caminho que Jesus e seus seguidores viveram, que a gente também possa chegar até o Calvário. No Calvário a gente possa fazer a experiência da perda e do abandono e também reacender em nós o desejo sincero e verdadeiro pela ressurreição como um grande projeto de amor e de vida nova. E o tema que eu estava pensando é sobre a visão. E aqui eu não gostaria muito de ficar restrito ou circunscrito no tema da visão física, como se a gente falasse apenas das pessoas que portam uma determinada deficiência física, no caso a cegueira. Inclusive porque a gente precisa cada vez mais atualizar nossa compreensão sobre essas pessoas, que são capazes de coisas extraordinárias, de coisas de conhecimentos, de produção de conteúdos e de realizações que a gente não consegue dar conta, às vezes, de entender, mas muitas vezes nos incomoda aceitar que uma limitação não define mais aquilo que a pessoa é. Mas eu estou falando de uma cegueira no sentido mais complexo da coisa. Eu estou falando da cegueira como um acontecimento que tem a ver com essa nossa dificuldade em aceitar, entender e perceber o mundo fora daquilo que nós dominamos. Que seria, na verdade, o grande embate entre o fato da gente não ter curiosidade, não ter conhecimento, não desenvolver possibilidades e a gente viver numa certa busca constante de respostas cada vez mais aprimoradas. É nessa oposição. Enxergar aqui não significa apenas ter uma capacidade, mas significa também valorizar e significa também e principalmente investir num processo contínuo e numa dinâmica constante para que a gente possa aprender a enxergar cada vez mais. Porque à medida em que eu aprendo, à medida em que eu conheço, à medida em que eu acesso determinados conteúdos que estão fora daquele limite que a gente chama de conforto ou que a gente chama daquele lugar onde a gente fica à vontade, daquela bolha em que fala a mesma língua que a gente e que a gente avança numa outra direção, a gente cria possibilidades infinitas, não só de conhecimento, mas de compreensão sobre a vida. Aqui eu queria partir de um texto bíblico que todo mundo deve ter na memória, que é aquele em que Jesus é apresentado para Jesus uma pessoa que tem uma deficiência visual, um cego, e Jesus tira ele do grupo, leva para fora do grupo e faz a primeira tentativa de cura. E quando ele faz essa tentativa de cura, o cego diz: olha, eu estou enxergando, mas parece que eu vejo os homens como se eles fossem árvores que andassem. E Jesus novamente repete o processo e aí a pessoa volta a enxergar e volta a enxergar plenamente. Esse texto ele é magistral, porque no final Jesus diz assim: olha, tenta não voltar para aquele grupo no qual você estava inserido, porque ele não diz com essas palavras, mas a gente pode inferir, é aquele grupo que está deixando você cego, é aquele grupo que está deixando você sem a capacidade de enxergar. E aí eu fiquei lembrando que esse texto, ele é forte, porque ele tem um cunho pedagógico, porque ele tem um cunho existencial, mas ele também transformador, porque ele faz a gente pensar em Jesus como um grande pedagogo,
aquele que acompanha a gente no aprendizado, aquele que não espera de nós respostas acabadas e elaboradas de uma vez por todas, a todo momento. Pelo contrário, ele está sempre insistindo, investindo e possibilitando que você se aproxime daquilo que seria a plenitude, no caso do cego voltar a enxergar, na medida em que a gente faz um processo. O cego saiu do grupo, foi para fora, teve a primeira tentativa, teve a segunda tentativa, voltou a enxergar. E Jesus diz, olha, talvez o grande mal seu seja fazer parte daquele grupo. Tenta ficar longe, tenta se afastar daquilo que tira a sua capacidade de enxergar. E aí eu me lembrei que muitos exemplos na história a gente encontra de pessoas que aparentemente eram cegas, tinham uma deficiência visual, mas que tinham uma capacidade de enxergar muito além daquilo que os dito normais tinham. A gente começa com o mito da caverna em Platão, onde aquele grupo que está sentado de costas para a entrada da caverna está olhando para as imagens refletidas na parede da caverna e entendem que aquilo é, de fato, a única realidade, a única verdade que eles conhecem. Até que alguém se atreve a se levantar e a ir na direção da luz. E à medida em que vai na direção da luz, primeiro que contradiz todas as regras e normas daquele contexto. Era normal permanecer cego. Ir na direção da luz significa voltar a enxergar ou passar a enxergar. E à medida em que vai na direção da luz, já não vê mais as imagens refletidas na parede da caverna. Enxerga as coisas do jeito que as coisas são. Mas eu fiquei também pensando em Tiresias, que aparece lá no livro Édipo Rei, em que a gente encontra Tiresias, um profeta cego, que é o único que tem coragem de dizer que a anomalia maior que acontecia naquele lugar era causada pelo próprio rei, que no caso estava casada com a sua mãe, sem saber, mas estava casado com a sua mãe. A cegueira de Tiresias não impede que Tiresias enxergue além daquilo que as pessoas queriam ver ou que as pessoas concordavam em ver, porque a cegueira também é um pacto. Elas vão fazendo um acordo para só enxergar até ali, para não enxergar além. E isso garante que ninguém enxergando além, todos ficam na mesma pasmaceira e na mesma ignorância. E ficando todos na mesma ignorância, fica muito mais fácil dominar e muito mais fácil controlar. Me lembrei do livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, em que a gente se depara com uma sociedade que vai adoecendo e a cegueira vai se tornando algo que se contamina, que passa de um para o outro, e que aquela estrutura de enxergar cada vez menos vai tirando a capacidade de criar e a capacidade de viver das pessoas envolvidas e que querem enxergar um pouco mais, que querem voltar a ter liberdade. Sair daquele hospício, daquele sanatório, onde você não só fica trancado, mas você também perde a capacidade de argumentação, de entendimento e de relação com as coisas reais. Me lembrei do filme A Vila, em que todo o enredo está montado na ideia de que tem um monstro que mora na floresta e que, portanto, a única forma de ficar longe do monstro é ficar morando quietinho aqui onde nós estamos. Por um tempo vale a pena, só que uma mulher cega, ela vai se aventurar, ela vai se atrever, inclusive ela vai se sacrificar para salvar aquele grupo da cegueira. E ela enfrenta o medo e o monstro e ela vai na direção de enxergar, ainda que não pela capacidade visual, mas pela capacidade de entender e de apreender a realidade, além dos muros, além das cercas daquela vila, e desmascara todo um sistema de opressão, de controle e de dominação.
E eu fiquei pensando que nós estamos vivendo uma época de cegueira muito permissiva. Existem mecanismos que nos levam a uma experiência de cegueira. É verdade, existem. Mas existe também uma concordância da nossa parte em aceitar e em tolerar a cegueira como um projeto possível para a nossa sociedade. A gente está começando a achar que ser cego talvez seja uma grande qualidade. Não é à toa que cada vez mais estamos vivendo num mundo virtual. E o problema não é o mundo virtual, pelo amor de Deus, porque se eu fizesse uma crítica ao mundo virtual seria até um contrassenso, uma vez que eu só consigo falar com você agora por causa do mundo virtual. Mas o problema é a redução cada vez maior a esse mundo apenas, como se já não tivesse mais necessidade do mundo real e como se a gente já não tivesse mais necessidade de ir além ou de desmascarar os inúmeros sistemas e ferramentas que estão nos deixando cegos. Como explicar essa necessidade de vivermos em bolhas que pensam e agem e concordam com tudo que falamos e pensamos? É isso, é uma concordância da cegueira. Eu falo aquilo que eu quero, sob a alegação de que eu posso falar, porque é meu direito de manifestar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Um grupo de pessoas que concordam comigo se agregam na mesma bolha que eu e nos retroalimentamos o tempo inteiro sobre a ideia de que aquilo que acreditamos é aquilo que é o mais certo. Já não queremos mais a opinião da ciência, já não queremos mais a opinião das diferentes ferramentas acadêmicas, da filosofia, da sociologia, das ciências humanas, da teologia. A gente já não quer mais nada. A gente quer pensar o que pensamos e a encontrar seguidores e pessoas que concordam com o que nós falamos e basta. Já não temos mais necessidade nem do convívio, nem do confronto, nem do encontro, nem da percepção, nem do aprofundamento, e ficamos apenas e tão somente olhando para a realidade e vendo os homens que se parecem com árvores que andam. E nos acomodamos a isso e ficamos com uma visão tacanha da sociedade. Qual é o caminho possível para voltar a enxergar ou para passar a enxergar? Talvez o evangelho que eu citei dê uma boa pista. Primeiro você tem que sair. Você tem que estar de fora para enxergar o que estava acontecendo. Mas segundo, que tem que ter um processo pedagógico, não é uma mágica, onde faz algum ritual e eu volto a enxergar imediatamente de uma vez por todas. É um processo, é um aprendizado, é um investimento, é um caminho, é um exercício e é uma confrontação de ideias, de opiniões, de percepções e de entendimentos sobre o mundo. Mas é também e principalmente a capacidade do encontro. Eu preciso me encontrar com quem pensa diferente, com quem sente diferente, com quem tem uma postura diante da vida que seja diferente da minha, porque é neste encontro e neste embate que eu estabeleço parâmetros que podem tanto aumentar como diminuir, mas que parâmetros que me dão a capacidade de perceber que o mundo é além do meu pensamento e além do meu entendimento. Caso contrário, além de ser de uma extrema burrice, nós estamos apenas deixando o nosso ego, alimentado por tantas e tantas ideias e possibilidades e ferramentas, mandar em nós. E o ego, a gente já sabe que ele é meio burro. Ele não é muito inteligente. Ele deixa a gente escravo, seja do outro, seja da gente, seja das ideias ou seja das crenças. Estar em processo, estar em crescimento, significa querer enxergar cada vez mais. E para isso, tem que ter coragem e tem que ter disposição de perceber o que é que aquele grupo está me dando para enxergar ou não,
e às vezes ter a coragem que Jesus pediu para o cego que ele curou. Afaste-se daquele grupo, que aquele grupo está tirando de você a capacidade de sentir, de perceber, de entender e de viver. Acho que é legal. Fica aí essa reflexão para mim, para vocês, para todos nós. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, inscreve, porque toda vez que eu postar vídeo, o YouTube se encarrega de te avisar. Se você gostou da reflexão, deixa lá um joinha, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas fora da nossa bolha. E se você puder, você se inscreva. Vai ser muito legal ter você como membro deste canal. Eu desejo o melhor para você, mas o melhor nem sempre ele vem pronto. Aliás, o melhor é sempre aquilo que a gente constrói. Com sacrifício, com dificuldade, com desejo, com sinceridade, com investimento. O melhor para todos nós. Fiquemos bem. Um abraço.